mais um Arquidecor Show no ar. Esse que é o nosso programa sobre esse mundo da arquitetura, design e interiores. Eu sou Jaqueline Brito, toda semana tenho convidados muito especiais e hoje temos um tema que, se você não conhece, com certeza você vai conhecer hoje, porque já é uma tendência no mercado imobiliário nas grandes capitais, que são os apartamentos estúdios. Sim, eu trouxe uma especialista para falar sobre isso. Luciano Coelho, bem-vindo, arquiteto. Muito obrigada pela sua presença, seu tempo. Olá, Jaque. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Espero contribuir nessa conversa sobre apartamentos estúdio, que é um grande boom aí, né, no mercado imobiliário. Sim, mas antes da gente começar com o nosso tema, eu vou pedir para você se apresentar, conta um pouquinho da sua história, sua trajetória, como você chegou até aqui, Lu. Legal. Bom, eu sou de Piracicaba, interior de São Paulo. O escritório começou em Piracicaba, então nós ficamos lá por 15 anos. E aí nós viemos para São Paulo por conta da demanda mesmo. Começaram a surgir vários projetos em São Paulo e sempre foi meu sonho morar em São Paulo. E aí acabei migrando, então hoje tem uma parte da equipe que fica em Piracicaba, uma parte da equipe fica em São Paulo. E nosso escritório trabalha... No começo a gente trabalhava muito com residencial, comercial e construção do zero. Tá. Hoje, principalmente em São Paulo, nosso foco principal é apartamento e os apartamentos estúdio, né? Então, com isso a gente foi criando uma bagagem aí, um repertório e focamos nesse mercado. Nossa, então antes até da gente seguir aí no nosso tema principal, como que você conseguiu migrar, né? Porque eu imagino, ainda mais interior, a maioria são casas grandes, né? Condomínios fechados, muito espaço, para apartamentos e apartamentos estúdios, né? Tem uma diferença aí muito grande. Como é que foi essa trajetória aí de mudança? Já que assim foi muito natural. Eu vejo que até por conta da demanda desse tipo de produto que é o apartamento estúdio, é só um reflexo de como a sociedade se comporta. Então, e esse estilo de vida é muito parecido com o estilo de vida que eu levo. Então, casou muito bem essa adaptação aí do tipo de arquitetura. A gente não deixou de fazer, nós temos casas saindo do zero, nós temos estabelecimentos comerciais, mas essa migração aí para os apartamentos estúdio, ela foi muito natural, por conta de um lifestyle muito parecido com o meu, com o pessoal da minha equipe, que busca morar em grandes capitais, próximos aos afazeres do dia a dia, então a gente tem serviços próximos, e os apartamentos estúdio, eles refletem isso, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre esse lifestyle que envolve morar em um apartamento estúdio, mas pra gente foi muito tranquilo. Ai, que legal. Eu acho que, ainda mais quando é uma cidade pequena para uma cidade grande, já tem essa diferença. E a moradia, ela acompanha, não é? Então, eu acho que é um pouco natural, mas tem pessoas que estranham. Eu acho que até uma questão, a gente até pode entrar já nesse assunto, que é justamente de mudança até de vida, né? De estilo de vida. A pessoa tem uma casa, uma rotina ali, mas quando ela vai para um apartamento, mudou completamente. E principalmente um estúdio. Sim. Se a gente for analisar, né, antes da gente falar sobre a arquitetura do apartamento estúdio, a gente tem que pensar no reflexo da sociedade no geral, que veio mudando o modo de vida, o estilo de vida. Então, hoje em dia, nós temos muito mais pessoas indo para grandes centros, as grandes cidades ali cada vez mais potencializadas. Então, o transporte ocasionando aí um grande problema de trânsito, as pessoas estão optando a morar mais próximas aos seus trabalhos ou próximas a estações de metrô. Nunca se tiveram tantos, não entrando em mérito de bom ou ruim, mas nunca se tiveram tantos divórcios e separações, então cada vez mais pessoas indo morar sozinhas. Um envelhecimento mais saudável, então o número de idosos aumentando cada vez mais e optando por morar em apartamentos mais compactos, saindo de grandes casas que acabavam ficando um elefante branco, né? Sim, porque dá um trabalho. Sim, né? Gigantesco. É uma manutenção e até linkando com isso a questão de ser mais sustentável, né? Porque a partir do momento que você
leva um lifestyle mais sustentável, mais minimalista, você acaba tendo poucos e bons. Hoje a ostentação ela já não é mais de grandes coisas, né? Eu acho que a ostentação hoje em dia é tempo de qualidade, saúde mental e os bens e o apartamento, eles acabaram, diferente de outras gerações que achavam que acumular era uma grande ostentação, e as pessoas acabaram optando por ter espaços menores onde elas consigam resolver a vida tudo ali próximo. Isso é muito sustentável porque demanda muito menos de carro, de tempo e as pessoas acabam optando por isso. E aí com esse boom vieram, né, veio o mercado imobiliário, os investidores. Que logo entenderam o que estava acontecendo, né? E até mesmo por uma questão das capitais, não ter mais espaço, não ter mais até capacidade de ter grandes imóveis, né? E Lu, eu queria que você me explicasse brevemente, que a gente já começou a entrar aí no assunto, mas o que é um apartamento estúdio? Porque às vezes tem pessoas que não sabem ou não entendem. Eu acho que é uma coisa, no fim ou outra. Então vamos desse princípio aí, o que é, e aí a gente segue. Beleza, vamos lá. Bom, um apartamento estúdio, ele se configura basicamente em torno de 30 metros quadrados. Tá. Tem menores, tem um pouquinho maiores, mas o conceito principal do apartamento estúdio são os ambientes integrados. Geralmente só o banheiro é compartimentado, o restante tudo se integra. Então as áreas de dormitório, de salas. E o principal diferencial de um apartamento estúdio, por que apartamento estúdio e não kitnet? Porque antigamente o pessoal estava muito acostumado com a questão das kitnets que vieram, teve um boom aí na década de 50 no Brasil, por conta de ser um apartamento mais barato, mas o apartamento estúdio, a diferença dele para uma kitnet é que ele tem os serviços muito bem executados no próprio condomínio. Então tem serviço de academia, lavanderia coletiva, supermercado, alguns sauna, tem até piscina, café da manhã, né? Acaba tendo até um serviço de aparte hotel, que a pessoa começa a resolver todas as suas questões no próprio condomínio. Esse é o diferencial do apartamento em relação à conformação de planta. É muito parecida com a kitnet, mas o condomínio ele oferece mais infra. E hoje eles são mais modernos, tem todo um apelo estético que o apartamento estúdio tem, acompanhando esse lifestyle mais contemporâneo, de uma casca mais inovadora. Então, não é porque ele é pequeno que ele é desinteressante, muito pelo contrário. Pelo contrário. E eu percebo também que a maioria são em pontos estratégicos, né? E é justamente por conta do que você falou, das pessoas se locomoverem, pegar um transporte. E também eu percebo que os habitantes, às vezes, não são daqui, né? Vou pegar exemplo São Paulo, mas vamos falar aí das grandes cidades, mas às vezes eles não são dali. Ele vem por conta de um emprego, vem por conta de um projeto e vai passar um tempo, né? Então, eu acho que a localização também é muito importante, faz muita diferença, né? Localização por conta do trânsito, fácil acesso ao metrô. Então, muitas pessoas que viajam, né? Uma população, além dessa população que a gente falou um pouquinho anteriormente, de pessoas indo morar sozinhas e tudo mais, tem a população flutuante, que pouco tempo para cá surgiu os Airbnbs e todos esses apartamentos de locação. E aí acabaram com uma locação não mais de 1 ano, contrato de 2 anos, como a gente via anteriormente. Hoje começaram a ter contratos flutuantes de locação de 1 semana, 3 dias. E então essa população flutuante também consome muito. E é muito interessante para as imobiliárias colocar esses prédios próximos a metrôs, saídas para aeroporto, rodovias, onde a pessoa tem uma facilidade ali de chegar de qualquer outro lugar e já se estabelecer. De locomoção, né? Sim. E quando você está fazendo o projeto, Luciano,
Qual que é a maior dificuldade, o maior desafio? Claro, falta de espaço, mas às vezes nem é, né? Porque também tem alguns projetos que o desafio é que tem espaço demais, né? Mas assim, me conta um pouquinho do seu processo criativo, como é desenvolver, né? Se você já faz pensando no morador ou se é alguma coisa pensando nessa população mais flutuante, porque às vezes a pessoa logo vai vender, né? Enfim, eu acho que tem essa característica também de investimento, né? Essa é uma pergunta muito boa, porque a maioria dos clientes que chegam pro nosso escritório, eles não tem só um. Porque quem compra um apartamento estúdio, principalmente quando é investidor, eles compram 2 ou mais, porque hoje em dia é o que mais rende no mercado. Então nós temos dados aí do Secov que mostram que os apartamentos estúdio, eles estão em primeiro, eles já alcançaram já o topo da lista de rentabilidade, chegando a uma rentabilidade superior aos apartamentos de um dormitório e a uma escadinha, né? Então, hoje o que mais rende é o estúdio, depois um dormitório, 2 e 3 e aí vai indo. Então a rentabilidade ela é maior. Com isso, o comprador ele acaba se atraindo tanto pelo lifestyle de morar ali onde tem tudo, quanto para investir. Porque ele acaba sendo uma boa opção de investimento e valorização logo na compra e depois na parte da locação. E aí entrando já na sua pergunta, que eu dou uma volta, mas eu chego lá. Eles acabam optando por comprar mais unidades e fazendo essas locações por Airbnb ou para outras plataformas, quinto andar. E aí eles chegam no escritório, o nosso primeiro passo é entender qual é a dor desse cliente, quais são as necessidades, entender se esse apartamento vai ser para uma moradia para ele, ou um contrato longo, ou um contrato flutuante, rápido. Visto isso, aí a gente começa a elaborar o nosso briefing focado no que esse cliente, né, o investidor, está buscando. Então a gente, se é um apartamento para locação, a gente vai buscar um apartamento que ele seja atrativo aos olhos, para ele ter um diferencial e não ser mais do mesmo. Porque, principalmente nos prédios de estúdio, são vários apartamentos por andar. É verdade. E a configuração é a mesma, mesma. praticamente. Como é que a gente vai diferenciar na hora da locação para uma pessoa que vai passar, sei lá, 3 dias? A gente tem que ganhar com arquitetura. Com visual. Com visual. Então a gente pensa muito nisso. O uso de materiais que sejam mais duráveis e tenham uma manutenção facilitada. Então os revestimentos de sofá, poltronas, sempre buscando aí cores, materiais que não marque tanto desgaste com o tempo, para esse proprietário não precisar ter uma manutenção com o apartamento. Um uso mais inteligente, pensando também nessa população que chega com mala, como é que ela não vai passar muito tempo, ela não vai deixar tudo em um armário, mas pode ser também que ela tenha um contrato extenso. Como que a gente prevê isso? Então um armário ali, uma meu Deus, me fugiu a palavra. A parte o compartimento interno do armário, a gente já pensa para esses 2 tipos de populações, né? Quem vai chegar vai ficar só um pouco e quem vai ficar bastante tempo. Isso em tudo, Jaque. Da questão, hoje nós estamos entregando, a gente fala apartamento chave na mão, que já tem todos os itens, desde utensílios de cozinha, então as louças, as taças, tudo a gente já entrega. É um serviço realmente bem completo, né? E lá no estúdio a gente sempre desenvolve as tabelas, assim, para o cliente entender. Eu falo para todos os clientes que chegam lá no nosso escritório, eu falo, o projeto de arquitetura ele é uma receita de bolo. A disponibilidade dos ingredientes você vai comprando conforme a sua disponibilidade financeira. Então, só que você precisa entender quais são as sequências. Então não adianta você ir lá comprar uma cereja, que vai ser o final do bolo, e não esqueceu a farinha. Então a gente entrega todas as tabelas com as sequências também, para que esse cliente saiba executar de acordo com a necessidade. Porque às vezes também, no decorrer do projeto,
o cliente muda de ideia. Ele fala, poxa, eu queria deixar para alocação rápida. Tá. Agora eu quero uma alocação mais extensa. Independente disso, a gente já entrega um programinha para todos esses tipos, né? Então, para uma alocação mais rápida, o que ele precisa ter no apartamento? Para uma alocação mais extensa, então a gente pensa em tudo isso. E hoje a gente pensar em obra aí, né? Em média, claro, cada projeto é um projeto, mas em quanto tempo, porque essas pessoas também querem tudo o mais rápido, ainda mais se for investidor, né, ele tem pressa ali, então em média, quanto tempo aí para fazer um apartamento estúdio? Você tem uma noção? Sim. Claro, você deve ter. Sim. Ó, hoje, a demanda de projeto, a gente considera 2 meses para elaboração dos projetos, porque não adianta tentar passar a carruagem na frente. A pressa, vai dar problema. Vai. Então, eu sempre explico para os clientes, eu falo, gente, foca no projeto e valoriza o tempo de projeto, porque tudo que a gente mexe no papel é infinitamente mais barato do que mexer na obra. É verdade. Então, e o papel tudo aceita, né? Exato, o papel tudo aceita. E, infelizmente, o brasileiro ele não tem muito essa cultura do projeto. Diferente de outros países, por exemplo, você vai para a Alemanha, são anos se trabalhando em um projeto para ter uma obra reduzida. E aqui é o contrário. Faz um projeto rápido e tem anos de obra ali. Demora, assim. Mas basicamente, com toda a nossa expertise aí em apartamentos estúdio, 2 meses de projeto e a execução variando de 4 a 6 meses, de acordo com o nível de reforma que o cliente pede, né? Porque às vezes também as pessoas pensam que, porque é pequeno, vai isso aqui. Não é, porque é muito mais complexo, não é? Bom, Lu, vou chamar rapidinho aqui um comercial, nosso bate-papo tá ótimo, mas no próximo episódio, olha, eu já tô até querendo te convidar para o próximo. No próximo bloco, teremos imagens, aí vocês vão entender muito mais o trabalho do Luciano. Então, a gente volta daqui a pouquinho. Voltamos com o nosso Arq Decor Show e agora você vai conferir algumas imagens de projetos executados e realizados aí pelo Luciano Coelho. Então são projetos de apartamento estúdios, né, Lu? Me fala um pouquinho. Ai, que cor linda! Terracota, né? Isso, lindo. É um terracota. Essa cor chama terra roxa. Uma cor da Souvenir. E eu fiz questão de trazer para vocês 2 apartamentos do mesmo modelo de planta. Eles são no mesmo prédio. É o mesmo investidor com propostas diferentes. Esse cliente ele tem um apartamento para investir, em locação mais extensa, um para locação mais flutuante e comprou um para a moradia dele. Nossa, então eu trouxe 2, eu trouxe um que ele vai pôr para locação e o dele para a gente entender como é possível ter várias coisas dentro de um apartamento estúdio, né? Esse é o da locação. Então, já que a gente pensou como que a gente ganha esse cliente na hora da locação logo ao abrir a porta. Ele precisa entrar e se impactar, e falar, poxa, isso é diferente. É uau. É uau. E aí, pensando sempre, quando é investimento, em não gastar muito com materiais, porque hoje em dia o acabamento é o que vai dar o custo final da obra. Nós temos torneiras de R$2.000 e torneiras de R$30.000. Exatamente. E aí é esse acabamento que a gente tem que entender para fechar num orçamento do cliente. Aqui nós optamos por manter os acabamentos já entregues pela construtora. Então ali nós mantivemos a pia, que era um granito Itaúnas, a gente só aumentou a área do Black Splash. E aí o restante foi todo um trabalho de pintura e marcenaria nesse tom terra roxa, acoplando aí os itens de marcenaria, deixando aqui o espaço para a geladeira. E para quem entra não ter uma visão já do quarto, nós colocamos um anteparo. E esse anteparo na próxima imagem vai dar para entender o que é, mas ele faz essa divisão, tá vendo? Que quando você entra já tem aqui a cama e esse apartamento ele é comprido, né? Ele é como se fosse um corredor. Então a gente trabalhou na lateral com o armário do dormitório
esse armário com uma porta em espelho para trazer uma amplitude. Certo. O espelho sempre é uma grande sacada em apartamentos estúdios para dar uma ampliada. E ali depois a gente compartimentou, acho que pode passar a próxima imagem que dá para ir mostrando melhor. Boa. Ali, ó, até a divisória, né? Isso. Legal. O que aconteceu? Essa divisória, ela faz com que não tenha já uma visibilidade do quarto em si e ela virou um espaço maior para a cabeceira. Então nós fizemos ali um revestimento em couro, estofado, colocamos as mesinhas de apoio lateral da cama e em cima um vidro canelado com serralheria que passa essa iluminação ali para a cozinha, mas ao mesmo tempo dá esse efeito de privacidade. Nós revestimos a parede com painel, isso falando sobre aquelas questões de manutenção. Uma parede crua com uma cama encostada nela, que a cama acaba sendo uma solução de apartamento de estúdio, encostar ela na parede por conta do espaço mesmo. Sim. Isso ia demandar uma manutenção muito frequente dessa parede. Suja, né? E aí, para não ter esse problema, nós colocamos esse painel, colocamos uma fita de LED aqui para trazer uma iluminação indireta e os mobiliários sempre pensando em várias posições. Então a mesinha lateral da cabeceira ela pode vir aqui para frente do sofá, para um petisco, um apoio de um vinho. A mesma coisa com as mesinhas aqui laterais do sofá pode ir para lá. Então tem desses mobiliários multiusos, né? Isso é muito importante, né? Eu percebo que nos estúdios tudo é muito multiuso, né? É uma mesa que sai de dentro do móvel, né? É tudo meio escondido. Então, assim, realmente precisa, né? Precisa. Não tem como fugir disso. O apartamento estúdio é um apartamento que demanda muito de planejados. Por isso, um tempo de projeto que precisa aí ser valorizado e respeitado por conta dessa dificuldade de encaixar várias funções de um programa de necessidades de uma pessoa múltipla em um apartamento compacto, né? Então, a gente já faz aí móveis multifuncionais. E até o detalhamento, né, disso demanda muito mais tempo, né, de trabalho ali, de projeto, né? Quem está projetando, fazendo ali a parte técnica, né? Sim, a parte técnica e também a parte financeira. É sempre bom salientar que um apartamento estúdio, ele é super rentável financeiramente, na compra, um excelente investimento, mas a gente tem que entender que tudo que é comprado pronto é um valor muito mais barato em relação à mobília. Então, e um apartamento estúdio, ele requer muito planejado. Sim. Então, às vezes, o custo, geralmente o cliente chega com 1 metro quadrado, né? Meu amigo fez o apartamento dele por X reais o metro quadrado. Eu quero chegar nisso. Só que é diferente, porque esse nível, né, de detalhamento, ele acaba trazendo um produto mais artesanal, tanto na parte de marcenaria, quanto serralheria, tapeçaria, mas vale a pena. No final, fecha a conta. Maravilhoso. Vamos ver mais, eu acho que agora já é o outro. E aí? Legal. Já mudou tudo. Já mudou tudo. Outra proposta. E a mesma planta. A mesma planta. Esse apartamento, a característica principal dele foi trazer a sofisticação. O apartamento do proprietário, onde ele vai morar. Então a gente queria trazer mesmo um apartamento mais sofisticado, com tons mais sóbrios. E aí uma solução bem legal desse apartamento é o lado esquerdo aqui, onde nós temos essa parede, que é a parede onde vai para o banheiro do apartamento. Nós revestimos toda a parede e a porta com espelho. Nossa! E aí a gente mimetizou... A gente mimetizou essa porta, fizemos um puxador no próprio espelho, um puxador cava, e colocamos espelho nas duas paredes laterais. Então virou um grande painel espelhado. Caramba, que legal. Que ela faz esse rebatimento, né? Essa parede rebate todo o visual aqui da entrada e amplia. Com essa amplitude, a gente conseguiu trazer cores mais escuras, porque não precisava... Já tem essa amplitude do espelho, então a gente conseguiu fechar um pouco mais com o forro. Nós pintamos em um tom de grafite e aqui nós criamos um nicho multifuncional, que isso também para o dia a dia é muito prático para a limpeza.
em pedra esse nicho, e com os perfis de LED, o nosso grande queridinho lá no estúdio é o LED. É o perfil de LED. Que eu acho que ele traz todo um diferencial, acho que é 80% de um projeto é iluminação. E exatamente, eu ia falar exatamente isso. Em projetos normais, a iluminação já faz muita diferença. Eu acho que num estúdio você consegue criar cenas, né? E diferentes ambientes com a iluminação. Né? É bem isso. Temos mais fotos? Temos. Ó, essa é uma foto que mostra como se a pessoa estivesse sentada na cama. Tá. Então ela consegue, a parte da frente da cama, diferente do outro apartamento que a gente tinha um orçamento mais reduzido, nesse nós colocamos 2 portas de espelho. Tá. Porque o espelho ele vai encarecendo um pouco. Então, no outro a gente deixou uma porta de espelho, nesse aqui nós colocamos 2. Então traz uma amplitude tanto para o lado direito com o armário, e aqui do lado esquerdo aquela porta da entrada do banheiro, né? Sim. Então aqui ficou o espaço da cozinha, e nós delimitamos cozinha, dormitório e área de sala multiuso com elementos, porque a característica principal do estúdio, como a gente tinha falado, é não ter parede. Sim. Então a gente só tem a parede na área do banheiro, o restante é tudo integrado. Tudo integrado. E como compartimentar, como setorizar esses ambientes sem parede? Então a gente usou aqui o efeito da pintura no teto na área da cozinha, e aí na parte do dormitório nós viemos com o revestimento amadeirado e os perfis de LED fazendo esse enquadramento da área do dormitório. Até para o cliente ter essa compartimentação do espaço mesmo. Sim. Tipo, o que é cozinha, o que é quarto, o que é sala. Não ficar uma coisa... Pra não ficar... Porque ao mesmo tempo que as pessoas querem tudo integrado, no dia a dia, eu acho que a nossa mente também funciona melhor. Até por uma questão de quem trabalha em casa, né? Que tem essa rotina de home office. Então você às vezes precisa ter essas delimitações, até para produtividade, para descanso, né? Para receber os amigos, que seja. É, por uma neuroarquitetura mesmo, né? Entendendo os espaços. Esse é o espaço do dormitório, é o espaço onde eu descanso, esse é o espaço da cozinha, é o espaço onde eu produzo, e ali o espaço da área de lazer, o cantinho do trabalho. Então a gente setorizou, nós colocamos os perfis de LED marcando tanto no teto, e é legal que aqui o reflexo do espelho dá para mostrar a outra parte, né? Nós descemos com esse perfil na lateral também, e descemos atrás da cama com o painel amadeirado. Muito legal. E seguindo essa delimitação, o tapete, fazendo exatamente o espaço de marcação ali da área do dormitório. Do dormitório, muito legal. Temos mais imagens ou são essas? Ah, aqui é a entrada. Essa mostra bem a entrada. Bem a entrada, bem o toalete está escondidinho aí. Então aqui a gente consegue até entender com essa tomada que essa parede é uma parede inteira espelhada, né? E aí vira na parede com o painel. Muito legal. Acho que são essas as imagens. Essas, né? Nossa, adorei. Ai, fiquei encantada, eu quero um apartamento estúdio agora. Eu vou deixar pra você fazer, Luciano. Olha, Combinado. Agora eu quero. Conte comigo. Lu, a gente já tá chegando ao fim aí do nosso episódio. Eu amei conhecer mais o seu trabalho. Eu acho que é um mundo, né? Eu acho que é uma tendência e um mundo aí de possibilidades. E pra quem gostou dessa área, né, dos apartamentos estúdio, deixa uma dica para as pessoas terem, se interessar, né? Projetar, quem sabe. Sim. Bom, já foi dito no começo que é uma tendência, então se você busca valorização, um bom investimento, hoje em dia as pessoas falam, imóvel não é mais um bom investimento, depende do tipo de imóvel. O apartamento estúdio, ele está aí despontando como um bom investimento. E principalmente, gente, foquem num bom projeto, que ele que vai trazer o diferencial do seu apartamento. É possível morar em 30 metros quadrados, até menos. Hoje tem construtoras entregando apartamentos menores. É uma tendência que já veio lá da Ásia, depois Europa e chegou no Brasil em torno de 2010. E é uma tendência que veio para ficar. É um caminho sem volta. Então, se você se encaixa aí nesse perfil mais contemporâneo, de um estilo de vida que
traz aí facilidades no morar, o apartamento estúdio ele é uma excelente opção. Lu, eu adorei, muito obrigada pelo seu tempo. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada, sigam e acompanhem o trabalho do Luciano. As redes sociais dele está aqui nas nossas redes, aqui nesse vídeo. Nossa, gente, olha, eu tô... As redes sociais do Luciano está aqui na descrição do nosso vídeo, então siga, acompanha esse profissional. E semana que vem tenho mais um convidado especial e trago muito mais conteúdo para você. Lembrando que hoje eu agradeço também a Tita, da Touch by Tita, que me vestiu. Tchau e até semana que vem. Mulheres lindas, uma honra vestir o pessoal da Arquidecor. Vem pra cá e me dá a honra de vestir você também. Touch by Tita, em todas as redes sociais. Me sigam.